Olá, programadores JavaScript. Nesta aula, vamos estudar o objeto array, que é utilizado para armazenar uma coleção de dados, um conjunto de informações. Aqui embaixo, nós temos uma lista de países. Se nós fôssemos criar aqui uma maneira de armazenar esses países dentro da linguagem JavaScript com o que nós já aprendemos até agora, nós precisaríamos construir alguma coisa parecida com país na posição país 1 igual a Brasil, país 2 igual a Rússia, país 3 igual a Índia e assim por diante. O problema é que essas variáveis, elas não estão conectadas umas às outras, né? E, de vez em quando, nós precisamos agrupar informações em um único elemento. E isso é feito utilizando o objeto array. Mas como é que nós criamos um objeto array? Como é que nós criamos uma coleção de dados? Vamos criar aqui um objeto para armazenar os países. Eu crio um objeto array com essa palavra-chave new e o objeto array. O nosso objeto array, ele pode começar sem nenhum valor, mas nós também podemos iniciar o nosso objeto array com um conjunto de valores aqui pré-definidos. Então, podemos adicionar todos os nossos elementos separados aqui por vírgula, cada um dos elementos. Os elementos eles podem ser outros objetos, podem ser tipos primitivos, no caso aqui estamos usando uma string, mas poderíamos colocar aqui números também. Objetos, dados booleanos, né? Poderíamos colocar outros arrays aqui dentro, mas vamos começar o nosso estudo com o básico. Nessa aula, pessoal, nós vamos aprender como trabalhar com arrays indexados. Arrays indexados são arrays onde, quando nós adicionamos aqui os elementos, cada um desses elementos eles recebem uma posição dentro do array. Brasil recebeu a posição 0, que é a posição inicial para todos os arrays. Rússia está na posição 1, Índia na 2 e China na 3. Então, essa indexação, né, ela é o que faz com que a gente chame esses arrays de arrays indexados. Então, todos os elementos dentro de um array, eles estão armazenados com base aqui num conjunto de chave e valor. Então, Brasil está na chave 0, com o valor Brasil. Nesta aula, nós vamos aprender como encontrar um determinado índice do nosso array, quantas posições nós temos no nosso array, né? Ou seja, vamos aprender a trabalhar com os índices do array, vamos aprender a trabalhar com ordenação de array. Como é que eu ordeno um array? Como é que eu altero a ordem? Como é que eu inverto a ordem dos elementos do meu array? Vamos aprender a trabalhar aqui com cortes e emendas. Como é que eu faço um corte no meu array? Como é que eu adiciono mais um conjunto de itens dentro do meu array? E vamos aprender também como trabalhar com arrays se comportando como filas. Então, para começar, pessoal, vamos aprender aqui, ó, como apresentar os elementos do nosso array. Então, se eu imprimir aqui na tela a nossa variável array, né, aqui países, ele vai apresentar aqui todos os elementos desse array, separados aqui por vírgula. Esse aqui é o separador padrão aqui do objeto array. Mas e se eu quiser encontrar um elemento em uma posição específica? Por exemplo, eu gostaria de pegar o elemento Brasil aqui. Eu sei que ele está na posição de número 0. Lembrem-se que o índice do array começa sempre na posição 0.
Então, para recuperar o elemento que está na posição 0, países, abre e fecha chaves aqui, né? E nós temos ali o elemento naquela posição. E como é que eu faço para alterar um elemento que está nessa posição? A gente poderia vir aqui, acessar aquela posição 0 e alterar o elemento aqui. Então, vou alterar o elemento para Brasil com letra maiúscula e Z. Internacionalizar aí o nosso elemento. Então, estou encontrando aqui o elemento na posição 0. E se nós quisermos mostrar todos os elementos, está aí, o Brasil foi modificado nesta posição 0 aqui. Nós vamos utilizar muito aqui os arrays quando nós estivermos programando em JavaScript. Agora, uma propriedade que a gente vai acessar muito mesmo aqui do nosso array é essa primeira propriedade, length. Essa propriedade, ela mostra para a gente quantos elementos nós temos no nosso array. Então, vamos acessar aqui length. E está aí. Nós temos 4 elementos no nosso array. E essa propriedade a gente vai utilizar muito em conjunto com aquela estrutura de loop que a gente aprendeu, que é o for. Então, vamos utilizar aqui o for para percorrer os elementos do nosso array. Por exemplo, var i igual a 0 e menor do que países.length, porque eu quero que ele percorra enquanto a variável i for menor do que a quantidade total de elementos do meu array, eu quero que ele continue executando a operação aqui dentro. E mais. Essa estrutura vocês já aprenderam. E aqui nós vamos imprimir o elemento que está na posição i do nosso array. Então, aí está. Brasil, Rússia, Índia e China. E, por fim, aqui ele está imprimindo quantos elementos nós temos no nosso array. Então, nós vamos utilizar muito arrays em conjunto com essas estruturas de loop. São realmente muito utilizados aqui na linguagem JavaScript. Agora, e se nós quiséssemos identificar qual é a posição de um determinado elemento? Então, nós sabemos aqui como encontrar um elemento numa determinada posição. Então, eu quero encontrar o elemento na posição 3. Então, ele trouxe ali a China. Mas e se nós quisermos saber qual é o índice de um determinado elemento? Então, nós sabemos aqui, né, que nós temos um elemento chamado Rússia dentro do nosso array, e eu quero quero saber o índice desse elemento, a chave desse elemento. Eu uso aqui index_of. Então, essa função index_of, que nós também temos ali no nosso objeto string, né, ela informa qual é o índice daquele elemento. Então, poderia pegar aqui Índia. E está aí. O índice desse elemento é o índice 2. A gente pode utilizar muito essa função em scripts de pesquisa de valores dentro de um array. E a função lastIndexOf, que é uma função que vocês também já conhecem do objeto string, ela vai informar aqui qual é a última ocorrência de um determinado elemento. Então, eu vou adicionar aqui no nosso array Brasil novamente, na última posição. Então, a lastIndexOf vai trazer, enquanto a indexOf traz a primeira referência, o primeiro índice encontrado de um elemento ali dentro do array, a lastIndexOf traz a última ocorrência. Então, nesse caso, ele está informando aqui que a última ocorrência de Brasil no nosso array está no índice 4. Uma outra função que a gente acaba utilizando são essas funções de ordenação. Agora, antes de entrar em ordenação,
gostaria de fazer uma ressalva aqui para vocês. Os nossos arrays, eles podem ser criados dessa forma tradicional, com o new array, mas nós também podemos criar um array com a sintaxe literal. O que é a sintaxe literal? Vocês já viram que quando a gente vai criar uma string, eu vou criar uma string aqui, nós temos a sintaxe literal, que permite nós criarmos aqui uma string primitiva, e nós temos a sintaxe tradicional, para criar um objeto string. E aí eu crio dessa forma. Esse modelo de criação de array é o modelo tradicional, mas nós poderíamos simplificar essa criação com a sintaxe literal, onde nós criamos array com este símbolo aqui. Só que existe uma diferença entre a criação de um array com a linguagem, com a sintaxe literal, e a criação de uma string com a sintaxe literal. Quando eu crio uma string com a sintaxe literal, ele cria, na verdade, um tipo primitivo de dados para a gente. E dessa outra forma, um objeto. Com array, isso não acontece. Ao criar um array com a sintaxe literal, eu estou efetivamente criando um objeto do tipo array. Lembrem-se que na linguagem JavaScript nós só temos 3 tipos de dados primitivos: string, boolean e number. Então, quando nós estamos criando um array dessa forma, eu estou efetivamente criando um objeto array. Uma outra coisa que é importante a gente salientar aqui. Eu falei em uma aula anterior que todos os objetos são arrays. Mas nós não tratamos esses objetos como arrays. Então, uma string é um array. Talvez isso tenha até passado batido para vocês. Mas vamos criar aqui uma string. E eu vou colocar aqui a palavra açaí. Essa string, ela se comporta como um array. Então, nós já vimos que as strings ela tem esse atributo .length aí, né? Da mesma forma que o array. Agora, uma coisa que talvez vocês ainda não tenham percebido é que nós podemos também acessar as informações aqui, um índice específico desse elemento que está se comportando como array também. Então, qual é o elemento que está na posição 1 desse array string? Vamos ver aqui? O cedilha, olha aí. E se nós quisermos aqui percorrer todos os elementos do array, será que nós podemos, professor? Então, vamos lá. Var i igual a 0, i menor do que string.length, i mais mais. É possível fazer isso? Sim. Perfeitamente possível. S na posição I. Vamos ver aqui o resultado? A, cedilha, A, I. Então, todas as funcionalidades que nós temos em um array, nós temos em qualquer outro objeto JavaScript. Agora, vamos voltar aqui para o nosso array. Nós vimos aqui que a construção do nosso array, ela se deu aqui, nós inicializamos o nosso array diretamente no nosso método construtor ou utilizando essa sintaxe literal. Nós poderíamos também inicializar o nosso array e adicionar a cada uma das posições os elementos, sem precisar inicializar ali no nosso construtor. Então, Brasil, países na posição 1, Rússia,
Índia e China. Esse aqui é um equivalente a gente inicializar o nosso array direto no método construtor. O resultado é o mesmo. Tá bom? Então vamos voltar aqui. Vamos deixar o nosso array inicializado com a sintaxe literal. E vamos agora conhecer esses métodos de ordenação, essas funções de ordenação dos nossos arrays. A função reverse, ela inverte a ordem dos elementos no nosso array. Então tá aí, China, Índia, Rússia e Brasil. Exatamente o inverso dos valores do nosso array. A ordem foi invertida. E o método sort, ele ordena os elementos do nosso array em ordem alfabética. Então, países.sort ordenou agora em ordem alfabética. Percebam que a China foi trazida aqui para a segunda posição, né, para poder fazer essa ordenação na ordem alfabética. Nós temos também essas outras funções destinadas aqui a cortes e emendas do nosso array. Então, por exemplo, eu vou começar aqui com o método join, que na verdade é um método utilizado para alterar aquele separador padrão ali da linguagem. Vamos ver, quando a gente imprime o nosso array, ele está imprimindo todos os elementos separados por vírgula. Esse é o separador padrão. Mas e se a gente quisesse alterar o separador padrão e colocar aqui um ponto e vírgula? A gente consegue isso com essa função join. E se nós quiséssemos aqui separar com espaço? Mesma coisa. Né? Então, eventualmente, a gente pode estar precisando de uma função dessa, e em alguns momentos eu já vi as pessoas fazerem scripts realmente complexos para poder alterar o separador, né, de um array, o separador padrão de um array. Então, join foi feito exatamente para isso. Nós temos ainda essa função concat. Para que serve a função concat? Ela concatena no nosso array outros elementos de array. Então, vamos colocar aqui, ó. Vou concatenar aqui nesse array países os Estados Unidos, né? A Argentina. E aí nós temos aqui um novo array, né? Com o uso dessa função de concatenação. Vamos utilizar aqui outros arrays para esse exercício. Então vamos lá. Vou pegar aqui um array de frutas agora. A função slice, ela retorna aqui um subarray do nosso array. Então vamos pegar aqui as frutas e retornar um subarray do nosso array. Ele recebe, essa função ela pode receber um ou dois parâmetros. Então, por exemplo, eu posso querer retornar os elementos a partir do índice 3. O que ele vai retornar para a gente? Açaí e laranja. Então, a partir desse índice, açaí e laranja. E a gente poderia também retornar um subconjunto aqui. Então, de 2 a 4, por exemplo. Né? Aí ele retorna ali graviola e açaí. Né? Duas posições aqui. A partir do índice 2, eu quero duas posições. Então, esse método slice serve aí para a gente recortar um pedaço do nosso array. E nós temos ainda o método splice. O método splice, ele é utilizado, então vamos lá. O método splice é utilizado tanto para remover elementos do nosso array, como incluir
elementos naquele lugar onde eu fiz uma remoção. Então, por exemplo, eu quero adicionar aqui, né? Eu vou, na verdade, remover os elementos a partir do índice 2. Eu vou remover aqui 3 elementos, ou 2 elementos. A partir do índice 2, eu vou remover 2 elementos. E eu quero adicionar nesse lugar outros elementos aqui. Abacate. Acerola. Umbu. E cupuaçu. Então, esse método, essa função, ela retorna para a gente os elementos que foram removidos do array. Então, ele removeu aqui, ó, a partir do índice 2, ele removeu 2 elementos. Então, graviola e açaí. E agora, nós vamos dar um alert aqui no nosso array para ver os elementos que ficaram agora. Então, vamos ver. Ele removeu graviola e açaí. E o novo array passou a ser cupuaçu, banana. E aonde tinha graviola e açaí, ele colocou aqueles outros elementos. Abacate, acerola, umbu, cupuaçu. E lá no finalzinho, laranja. Então, ele removeu esses 2 elementos e substituiu por esses outros elementos aqui. Então, o splice é muito bom para substituição de elementos dentro do array que vocês estão trabalhando. Uma outra coisa importante aqui no uso dos arrays é a capacidade que a gente tem de trabalhar os arrays como filas. Então, filas, essa sigla aqui, FIFO, que é uma sigla conhecida aí pelos programadores, significa First In, First Out. O primeiro a entrar é o primeiro a sair. Que esse é o comportamento padrão de uma fila. Então, se você está numa fila de banco, por exemplo, você foi o primeiro a entrar na fila, você é o primeiro a ser atendido. Né? Então, vamos pegar aqui um outro array com o nome de algumas pessoas para a gente exemplificar o uso aqui dessas funções para trabalhar o array como o array aqui como uma fila. Então, o nosso método push, ele adiciona elementos no final do nosso array, ou seja, no final da nossa fila. Então, por exemplo, imagina que uma nova pessoa entrou na fila. Então, frutas.push, vamos colocar aqui uma nova pessoa que entrou na fila. E no final aqui, vamos imprimir os elementos da nossa fila. Então, vamos lá. Opa. Pessoas e pessoas. Então, vamos lá. Então, aqui, essa primeira função push, ela vai retornar agora quantos itens nós temos no nosso array. Então, nós tínhamos inicialmente 4 itens e agora passamos a ter 5, com essa nova pessoa entrando no final da fila, utilizando o método push, a função push. E o nosso array passou a ser composto dessa maneira. A fila inicial mais aquela última pessoa que entrou no final da fila. Agora, nós vamos aqui remover a primeira pessoa da fila, ou seja, a primeira pessoa que está na fila é a primeira que vai ser atendida, que vai ser removida aqui da fila. Então, vamos utilizar aqui o método shift. Esse método shift, ele remove da fila o primeiro elemento dela. Então, vamos ver aqui agora. Então, passou a ter 5 elementos. A fila estava com essas 5 pessoas agora, né? Com a adição
com a adição do novo elemento com o método push no final da fila. O elemento Ricardo foi removido porque ele estava na primeira posição e a fila passou a ser composta dessas 4 pessoas. Então, essa primeira função, ela adiciona um novo elemento ao fim da fila e essa função shift, ela remove o primeiro elemento da fila. Agora, imagine situações extraordinárias aqui, aonde você, eventualmente, está removendo alguém do final da fila. O banco fechou e a última pessoa da fila que entrou, ela não vai poder ser atendida. Para isso, nós temos o método POP. O método POP remove, então vamos lá, remove o último elemento da fila. Então, vamos ver aqui o resultado. A nossa fila passou a ter 5 pessoas, composta aí de todas essas pessoas, com a adição dessa última pessoa na fila. A primeira pessoa da fila foi removida, ficando só essas 4. A última pessoa da fila foi removida com a função POP e ficou só essas 3. E imagine agora aquela situação desagradável, aonde uma pessoa fura a fila e vai lá para o início da fila. Então, nesse caso, nós temos aqui o método unshift, que adiciona um furão da fila no início da fila. Adiciona elemento no início da fila. É o famoso furão. Então, vamos ver aqui o resultado. Fomos aí para 5 pessoas com a adição da última pessoa na fila. Removemos a primeira pessoa da fila com o método shift, né, ficando só essas 4. A última pessoa foi removida com o método POP, com a função POP, ficando só essas 3. E aí entrou o furão da fila. Usamos aqui a função unshift, botamos um furão na fila, a fila passou a ter 4 pessoas agora. E ficou composta aí do furão da fila com essas outras 3 pessoas que estavam aguardando na fila. Então, esses são os conhecimentos básicos de utilização aqui de um array, de um objeto array na linguagem JavaScript. Na próxima aula, vocês vão conhecer um outro tipo de array, né, e funções mais avançadas para manipulação do objeto array. Espero que vocês tenham se divertido nessa aula, né, e tenham aprendido aí como manipular os objetos, como acessar os elementos dentro de um array, como popular um array, né, como alterar elementos do array, como ordenar um array, como fazer recortes, emendas e trabalhar com array como filas. Até mais, pessoal!